tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez no programa Cartório Passo a Passo, um programa que traz muitas informações relevantes para você, para sua família, para suas empresas. E hoje não vai ser diferente. Vou trazer atualização legislativa, vou falar sobre o provimento novo 174 do Conselho Nacional de Justiça. Muito importante para você, corretor de imóveis ou que faz intermediação de vendas de imóveis, tá bom? Vou falar também sobre registro de nascimento, mas não os documentos que eu já falei na semana passada. Vamos abordar aqui a questão de ausência de paternidade no registro de nascimento. Se você é mãe, se você tem uma criança para registrar e não conseguiu colocar o nome do pai no registro, este programa é para você, fique ligado. E para finalizar, temos a entrevista com a doutora Velenice Dias de Almeida, presidente da ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores aqui do estado de Mato Grosso. Imperdível, ela vai contar a história dela e como é estar à frente de uma instituição tão renomada. Muitas informações relevantes, não é mesmo? Vamos acompanhar. Pega lá o seu papel e caneta que eu volto já já. Olá, voltamos! E agora vamos começar a explicar sobre registro civil das pessoas naturais, que é um dos pontos, né, do ecossistema cartorial. É onde tudo começa, onde começa a cidadania de toda pessoa humana, tá bom? Quero relembrar vocês dessa imagem, coloca por favor a imagem do computador, isso, essa imagem colorida que representa o ecossistema cartorial. Tá? Então aqui em cima, registro civil das pessoas naturais. Pode baixar a música, por favor. Eu quero falar então sobre registro de nascimento. Na semana passada nós abordamos, né, quais documentos são necessários para se registrar, como que a mãe ou o pai deve proceder para registrar a criança. E hoje eu quero abordar um outro ponto também sobre o registro de nascimento, algumas informações muito relevantes, né, que impacta toda a sociedade, que provavelmente você aí de casa ainda não conhece. Olha só, quantos cartórios de registro civil de pessoas naturais você acha que tem no Brasil? Tá, então aqui eu peguei uma apostila, né, da Arpen Brasil, uma cartilha na verdade, coloca aí para mim, isso, olha só, nós temos atualmente, né, quando foi confeccionado esse material, 7.687 cartórios de registro civil no Brasil, tá bom? E temos 5.770 cartórios de registro civil, ou seja, estamos presentes em todos os municípios e distritos, tá? Então tem municípios que têm distritos e também tem cartórios, porque é muito importante ter um cartório perto de casa para fazer o registro de nascimento, o registro de óbito, casamento, né? Então pelo menos dessa especialidade tem um próximo de cada pessoa. Aqui eu trouxe para vocês este gráfico que é muito importante. Olha só o dado dele aqui. Estimativa de subregistro no Brasil. Vem para mim. O que é subregistro? Você já ouviu falar esse termo? Vou explicar para você. Quer dizer que tem muitas crianças que não foram registradas, tá? Então, normalmente é registrado logo nos primeiros dias de vida, mas infelizmente muitas crianças não são registradas ainda no Brasil. Fora do Brasil também, mas aqui a gente traz dados do Brasil. Então, olha esse gráfico que impactante. A gente tem melhorado bastante. Você pode anotar que esse gráfico começou aqui em 2004 e traz informações até 2022, tá? O fechamento aqui foi em 2022. Então, a gente vinha de um índice de 17% e agora estamos em 1,31% de subregistro, tá? Vem para mim.
Essa questão de subregistro muda um pouco de estado para estado, tá? Então não é igual o número em todos os estados. Você vai perceber que tem estados que têm um índice muito mais elevado, por exemplo aqui Roraima com mais de 14%, e no nosso estado aqui de Mato Grosso, tá aqui do ladinho, aqui embaixo à direita, tá aqui, 1,71% apenas, tá bom? Vem para mim. O que é que tem feito para reduzir esse número de subregistro? O que tem se realizado para reduzir esse número? Uma das ações mais importantes é a questão das unidades interligadas. Talvez você não reconheça pelo nome, mas talvez já tenha, inclusive, tenha sido atendido por ela. São postos do cartório de registro civil dentro da maternidade. Isso mesmo, dentro da própria maternidade, em muitos locais tem essa unidade interligada. O que quer dizer? A criança já sai dali com a mãe com a certidão de nascimento. Então todas as crianças nascidas naquele hospital que tem essa unidade interligada faz o registro e já entrega a certidão de nascimento. Isso é para evitar esse subregistro, e essas ações dos cartórios têm gerado impacto. Caímos de 17% para 1,71% aqui em Mato Grosso, e no geral caiu bastante também, tá bom? Então, olha aqui para mim na tela. Então, esse provimento 149 do CNJ traz informações sobre essas unidades interligadas que eu mencionei. A gente tem aqui no estado de Mato Grosso também, e no Brasil já são 1.210 unidades interligadas em funcionamento, tá? Isso começou lá em 2010 com o provimento 13 do CNJ. Muito importante essa ação para que todos tenham seu registro, porque é ali que começa a cidadania. Olha só, aqui tem um outro gráfico, que é gostoso, né, de olhar a ilustração, onde tem a representação por estado. O estado de São Paulo sai na frente aqui com a maior quantidade de unidades interligadas, né? Também a população de lá é muito maior. Então, 328 unidades interligadas lá. E aí, qual é o prazo para o registro de nascimento, tá? Muita gente tem dúvida quanto a isso. Vê aqui para mim. Porque tem prazo legal para registrar a criança, normalmente 15 dias. Esse é o prazo regular. Quando mora a mais de 30 quilômetros de distância de um cartório, esse prazo tem acréscimo, né? É prorrogado por mais 45, então gera 60 dias. Porém, o que você precisa saber é que não tem multa se você passar esse prazo. Então não precisa ficar com medo de ir ao cartório, de informar que perdeu o prazo, vai lá o quanto antes e registra. Tá? Leva a guia amarela que nós orientamos na semana passada, o documento de identificação da mãe, né, que é a genitora, do pai da criança, para fazer o registro o quanto antes, tá bom? É importante que você saiba que não vai pagar pelo registro, continua sendo gratuito o registro e a primeira certidão de nascimento, tá? Essa informação é muito importante. Olha, quero abordar agora um tema que impacta toda a sociedade. Esse número tem crescido cada vez mais, tá? São registros apenas com o nome da mãe. E esse número que eu vou passar agora, vou dizer de onde que eu tirei, é muito impactante, e a gente tem que falar sobre isso para desenvolver ações para que minimizem. Olha só, pais ausentes, aqui temos dados de 2016 a 2024, quando foi feito aqui essa cartilha, né? Então, você vê quanto que tem, daqui é para o Brasil todo, então 171 mil crianças, 996 em 2023, foram registradas sem o nome do pai, tá? E aqui, quando eles fecharam, estava com esse número de 41.286 em 2024. Mas eu tenho números mais atuais que eu vou passar já já. E é importante você, mãe, você que está grávida, vê aqui para mim.
Essa aqui é uma informação muito relevante. Se você está grávida, às vezes não foi planejado ou acabou se separando, a paternidade deve ser reconhecida, tá? Isso é um assunto muito importante, além de todos os reflexos para a criança, é muito importante que você tenha conhecimento disso. Existem várias formas de se promover o reconhecimento da paternidade. Se você é casada, basta levar a sua certidão de casamento no momento do registro e você faz e a paternidade é presumida. Se você vive em união estável, leva também o documento de união estável ou um outro termo à parte, né? Um documento com firma reconhecida também serve para reconhecer a paternidade. Ou o pai da criança vai até o cartório e reconhece essa paternidade sem nenhuma burocracia, sem nenhuma exigência maior. Tá? Isso é muito relevante. Mas às vezes o pai pode se recusar. A mãe tem a opção de indicar o suposto pai. E aí tem um procedimento administrativo, nem é ainda na esfera judicial, tá? Para a gente verificar. Vai convidar esse pai para vir tomar conhecimento desse apontamento, né? Dessa indicação de suposto pai. Se ele reconhece, pronto, já inclui o nome dele no registro da criança sem nenhum processo. Fora isso, também tem o processo, aí sim, de reconhecimento da paternidade. Então, existem várias formas gratuitas para você, mãe, providenciar o reconhecimento da paternidade do seu filho, tá? Isso é muito importante. Então, aqui, compartilha, por favor, essa imagem. Isso, a indicação de suposto pai é facultativa, ninguém vai te obrigar, mãe, você vai registrar sua criança, vai ser oferecido isso para você, não impede o registro da criança, tá? Então não é motivo de você não registrar a criança, não precisa ficar aguardando o pai para poder registrar, a qualquer momento ele pode voltar ao cartório, ir ao cartório e dizer, eu vim reconhecer a paternidade da criança tal, filha de fulano. Tá? Bem tranquilo mesmo. Olha, gente, eu trago aqui algumas informações do nosso estado de Mato Grosso. Essas informações estão disponíveis para todos. Olha aqui embaixo, a fonte Transparência, tá? É o portal da Transparência de Registro Civil das Pessoas Naturais. Vem para mim aqui. Os cartórios brasileiros abastecem de informações muitos órgãos públicos. Este daqui é um deles que serve de base para políticas públicas. Esse ponto aqui tem a ver com o que a gente está falando, então eu achei relevante mostrar aqui, porque aqui está atualizado. Você vai verificar que eu puxei até o dia 24/7, tá? Então dá uma olhadinha aqui, compartilha aqui a tela, por favor. Então, você vai verificar, consegui peguei do dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 24/7 de 2024. Em Mato Grosso, nós temos um total de 31.020 crianças nascidas e registradas. E deste total, 2.222 crianças sem a paternidade reconhecida, com ausência de pais, tá? Gente, é muita criança sem pai, muita criança mesmo. Então é preciso ser feita alguma coisa para que isso se reduza. Olha só, a título de exemplo, peguei só o município de Cuiabá. Cuiabá, no mesmo período, tivemos 6.731 registros de nascimento e destes, 539 só neste ano até agora não tem a paternidade reconhecida, tá? Então você imagina uma sala de aula de 30 alunos sem pais, aí você divide por esse número expressivo de 539 crianças, então são muitas crianças sem o pai no nome, não é só no nome, né, no reconhecimento, no convívio. Então são políticas importantes, são números importantes, aliás, né, para desenvolver políticas públicas, e os cartórios é que fornecem todos esses dados e tem muito mais nesse portal de transparência. Sabia disso? Não? Espero que seja relevante essa informação, e para você, mãe, para você que está grávida, se oriente nos cartórios. Vá até o cartório mais próximo da sua casa e veja quais são as opções que você tem e escolha a que melhor lhe atender, tá bom? Eu volto já já, depois dos comerciais.
Olá, voltamos! Foi rapidinho o comercial, não é mesmo? E agora eu quero falar sobre concursos para cartórios aqui do estado de Mato Grosso. Infelizmente, não tenho boas notícias. O concurso continua suspenso aqui no estado, tá? Mas não desanime, continue estudando. Aproveite como uma oportunidade para você ter mais tempo para estudar. Pega essa dica que é muito relevante, estude bastante. Mas para você que não quer se limitar apenas ao estado de Mato Grosso, tem outros concursos em andamento. E como eu abri aqui o site do Sebrasp para consultar o andamento do concurso daqui, se você entrar lá também, sebrasp.org.br, você vai ver essa página aqui, ó, que tem aberto, foi divulgado o edital lá de Pernambuco, tá? 147 cartórios vagos. Aí você clica aqui em mais informações e você vai ver quais as vagas, tem o edital aqui embaixo, aqui, quando está edital número 1 de abertura, tem as regras do concurso, tá bom? Então você pode abrir e ver que o esboço do edital é muito semelhante de um estado para outro, principalmente porque é a mesma organizadora, tá? Então pega essa dica que é muito importante. As organizadoras tendem a fazer provas semelhantes, tá? Bem, o mesmo perfil. E agora vamos para atualizações legislativas. O que eu trouxe para vocês hoje sobre atualização legislativa? O Conselho Nacional de Justiça, no dia 2 de julho, tá? Então, no início deste mês, editou um provimento 174. Para você que é profissional do direito, que trabalha com imóveis, é muito relevante, tá bom? Vai mudar um pouquinho aqui. Eu destaquei alguns pontos para a gente mencionar, para não ficar lendo todo, até porque é um provimento bem curtinho, você pode baixar na internet, é só digitar CNJ provimento 174 que você vai encontrar facilmente, tá bom? Então, o que quer dizer? Que agora os cartórios de notas e de imóveis serão obrigados a informar aos municípios, às prefeituras, que houve a venda ou houve uma transação, um negócio jurídico envolvendo imóveis, né, que houve transferência dessa titularidade. Porque antes você deveria fazer isso, ou o comprador ou o vendedor faria essa comunicação para que os tributos, principalmente o ITBI, o IPTU fosse transferido para o novo proprietário. Tá? Então, esse provimento vai alterar o Código de Normas Nacional, que é chamado de provimento 149. Então, é por isso que quando você vai ler, parece que ele começa já no artigo 184A. Mas, na verdade, é porque criou-se esse artigo 184A para ficar incluído neste provimento 149. Parece complicado, mas não é não. Rapidinho a gente pega o jeito, tá bom? Então é isso aqui, os cartórios serão obrigados, essas informações serão feitas por meio eletrônico, tá bom? Isso está sendo construído ainda, tem um prazo de 30 dias para entrar em vigor, e aí os sistemas de cartórios estão, os proprietários, né, de sistema estão desenvolvendo uma forma de comunicar às prefeituras, tá? Isso vai ser obrigatório em todo fato ou ato jurídico, compra e venda, doação, uso capião, o que for que houver a transferência de titularidade vai ter que ser informado, não é facultativo, é obrigatório, tá? E para as informações retroativas, ou seja, aquelas situações em que já aconteceram, também deverão ser informadas, mas aí os cartórios terão um prazo um pouco maior, tá? Aqui no provimento diz que vai ser feito de forma progressiva. Então, se você tem pressa na comunicação, é melhor você levar pessoalmente. Isso vai acontecendo aqui. Então, é isso. Muitas informações relevantes. Já já vamos ter uma entrevista com a doutora Velenice Dias de Almeida. Ela é presidente da ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores aqui do estado de Mato Grosso. E queremos mostrar outro lado, né? Outro lado, ela é tabeliã, ela é mãe, ela está muito ativa nas entidades de classe, tanto na própria ANOREG, que ela está no 2º mandato, mas também está no Colégio Notarial, no Instituto de Protesto. É uma mulher com uma grande bagagem. Então, vale a pena você assistir e se inspirar na vida dela. Eu volto já já, depois dos comerciais.
voltamos e agora com o nosso quadro de entrevistas. E eu tenho a honra de receber aqui a minha colega Velenice Dias de Almeida, tabeliã, mãe, presidente da ANOREG. A ANOREG é a Associação de Notários e Registradores aqui do estado de Mato Grosso. Doutora Velenice, que alegria recebê-la aqui, que bom que hoje deu certo, né, de recebê-la. Estou muito contente mesmo, né, que a senhora representa mais de 200 cartórios aqui no estado de Mato Grosso. A alegria toda minha, maior que a tua, com certeza, de estar aqui diante de você, que é um profissional que eu admiro, para falar para os seus telespectadores, levar notícias de cartório, para falar com os nossos colegas também. Então eu já cumprimento todos os seus telespectadores e os nossos colegas notários e registradores do estado de Mato Grosso. Nossa, que alegria! A gente está aqui para conversar sobre cartórios, trazer essa visão que a sociedade não tem, né? Não sabe como funciona. Muitos, até da área de imprensa, não sabem o que é a ANOREG. Mas hoje a gente veio falar aqui não sobre o direito, né? Sobre o trabalho em si, técnico. Queria conhecer mais a mulher, né? A Velenice, a mãe, que está aí à frente de tantas entidades de classe. Como foi? Conta um pouquinho da sua trajetória para chegar à presidência da ANOREG. Certo. Bom, eu nasci em Poxoréu, uma cidade aqui do estado de Mato Grosso, que é uma cidade muito baiana. Então, toda a minha família paterna e materna baianos, então tem uma cultura nordestina muito grande. Daí vem talvez a força e a fé muito grande. Meu pai era garimpeiro, minha mãe era dona de casa. E ali eu comecei a estudar, estudei em escola de freiras. Tinha uma freira que gostava muito de mim, me dava livros para ler e dizia que eu ia ser freira. Olha Isso não aconteceu. E depois eu fiz o segundo grau, que à época se chamava assim, Sim. magistério. E aí eu queria vir para a capital, só tinha faculdade na capital. Hoje nós temos em vários lugares. Mas aquela época não. E aí, como meu pai não deixou, porque não, filha minha não vai morar sozinha, filha minha não vai para a capital, fiz também técnico em contabilidade. Depois, aos 19 anos, casei, fui embora para o Nordeste, porque o marido era bancário, então o banco transfere muito. Certo. E lá eu comecei a fazer no Recife Faculdade de Filosofia, na Faculdade de Filosofia do Recife, o curso de letras. Então, minha primeira formação, letras, depois o curso de direito. E antes de ingressar na área do direito, eu fui funcionária do Banco do Brasil por 14 anos. E aí eu trabalhava durante o dia, fazia o curso de direito à noite. E aí comecei a vida de concurso. Em 23 de abril de 2007, eu tomei posse como tabeliã na comarca de Rosário Oeste. Nossa, que trajetória! As pessoas nos veem, né, a senhora num cartório bem localizado, está agora em Primavera do Leste. Agora é em isso? Primavera do Leste, sim. Isso. Não imagina a origem, né? Como foi chegar até aqui. O doutor Juvenal, que foi o nosso primeiro entrevistado, também trabalhou no Banco do Brasil. Olha só que interessante, né, essa formação. E quanto foi difícil chegar, né? Não é fácil. As pessoas às vezes acham que é fácil estar aqui, né? Mas como foi que despertou essa vontade? Já era tabeliã, como foi se tornar presidente? Colocar o nome à disposição para trabalhar pela classe notarial. Certo. Isso não foi uma escolha minha, aconteceu naturalmente. Eu acredito que é uma missão de vida. E antes de chegar à presidência da ANOREG, lá por volta do ano 2010, eu comecei a trabalhar institucionalmente a convite de colegas que já estavam na atividade há mais tempo. E aí eu sempre participei dos cursos, de tudo que a nossa associação oferecia, eu participava. Então, percebendo esse interesse, creio eu, os colegas convidaram. Então, eu trabalhei na gestão do Instituto de Protesto por bastante tempo, desde 2010. Na própria ANOREG, a nossa associação, eu fui diretora em várias gestões, aí fui vice-presidente na gestão da Arimateia, e aí o ano passado presidente e reeleita, estou aí no início do segundo mandato. Nossa. E aí pretendo, depois disso, fazer outras coisas, outros sonhos, porque eu sou cheia de sonhos, de bom. coisas para fazer. Pois é, a senhora está em muitas entidades de classe, né? A ANOREG, o Instituto de Protesto, Colégio Notarial do Brasil, Colégio Notarial de Mato Grosso. É muito ativa, né? É importante e precisa de mais colegas que também tenham essa desenvoltura,
vontade mesmo de participar e de deixar esse legado, né? Sim, porque a nossa área de trabalho registra os públicos, mas ela envolve diversas especialidades. Então, nós não podemos tratá-la de uma forma genérica. Então, precisamos da instituição mãe, como a gente chama carinhosamente a NOREG, e precisamos das instituições por especialidade. Então, nós temos o Instituto de Protesto que trata dessa especialidade. Certo. E aí, há uma contribuição específica direcionada para isso, de estudo, de orientação. Para desenvolver nessa área também, né? Exatamente. E assim sucessivamente com as demais. Então, eu, tabeliã, tenho a especialidade de notas, protesto, registro civil das pessoas naturais e registro civil das pessoas jurídicas. Nessas 4 especialidades, onde me chamar, lá estarei eu. Que ótimo. E ainda que eu não esteja na instituição, individualmente, como delegatária desse serviço público, que eu honro e honrarei até a morte, eu estarei também contribuindo, porque temos várias formas de contribuir. Sim. Temos as instituições, mas individualmente também podemos, com estudo, com a prestação de um serviço excelente, com contribuições, sugestões para melhoria da atividade para essas instituições, com críticas construtivas e respeitosas. Então, todos nós devemos nos unirmos e trabalhar em prol da nossa atividade. Com certeza. Inclusive, na semana retrasada, acho que eu trouxe a informação para os nossos telespectadores, explicando que cartórios, às vezes, está no mesmo local, mas tem várias atividades diferentes. Assim como a senhora está com 4 diferentes, né? É para orientá-los que existe essa diferença e saber onde procurar. Sim. Que não necessariamente é tudo igual, né? E começar a nominar exatamente o que é que eles precisam. Mas voltando aqui para a questão de gestão de entidades de classe, como a senhora vê a atividade feminina, né? As mulheres na liderança dessas entidades de classe? Então, hoje eu tenho a grata satisfação de ver essa evolução. Eu trabalhei, como eu disse, no Banco do Brasil por 14 anos. O Banco do Brasil tem o setor jurídico, não tinha mulheres na liderança. Nas lideranças intermediárias, poucas mulheres. Na liderança geral, gerente geral, era raro você ver uma mulher. Eu saí do banco em 98, já tinham algumas gerentes mulheres. E a gente vê isso hoje, aqui na NOREG Mato Grosso, é até uma peculiaridade no país, só teve um presidente. Todas as demais foram presidentes, né? Mulheres. Então, é um diferencial. Nós temos no Colégio Notarial do Brasil uma presidente, nós temos na OAB presidente mulher, nós temos a vice-presidente dos Estados Unidos, é uma mulher e é pré-candidata à presidência dos Estados Unidos. Então, eu vejo que estamos vencendo essa barreira, porque não era uma realidade, as mulheres eram desprestigiadas nos cargos de lideranças, existiam salários menores. Verdade. Então, tudo isso, em pouco tempo, eu acredito, eu tenho fé que em pouco tempo estaremos realmente vivendo a igualdade de gênero no país aqui e nas no lideranças. Estado de Mato Grosso, até na gestão de cartórios, já somos quase metade. Com o novo concurso, eu acredito que iremos ultrapassar isso. Eu pesquisei outro dia na NOREG, até a Andréia, um abraço para você, Andréia, que está nos assistindo. Ela me passou que nós já temos, na época, 118 cartórios administrados por mulheres, e agora teve algumas mudanças, então talvez tenha até acrescentado. E isso, a que a senhora acha que atribui essa mudança, essas mulheres que estão se tornando assim mais guerreiras, disputando mesmo o espaço, né, com os homens, e estão saindo na frente? Sim. Queria até aproveitar, eu lembrei agora que eu estava no dia do julgamento daquele precedente lá do CNJ, de igualdade de gênero no judiciário, que daí determinou-se, né, que tivesse essa paridade e tal. Muito bacana isso. E nós estamos num caminho natural para que isso aconteça. Como nós temos as estatísticas aí, já somos quase 50-50. E eu acredito que, por conta das mulheres buscarem, porque no início houve uma certa competição, que eu entendo que não é saudável. Sim. Tem que haver soma e não competição. Exato. Mas nós temos que lembrar que para as mulheres ainda é muito difícil, porque a gente tem uma dupla jornada. Devagarinho está começando a mudar isso. Mas a mulher normalmente ela fazia o trabalho de casa. Se trabalha só em casa, você não faz nada. E é muito trabalho em casa. E ainda
fora de casa, né? E criar filhos, né? Orientar, acompanhar a escola, tem tudo. Essas Exatamente. demandas a gente tem que dar conta e mais o de fora. Isso mesmo. Não é? E essa tua trajetória, teve alguma mulher, alguém que te inspirou? Na verdade, sempre as mulheres me inspiraram. Eu tenho uma avó, na verdade é bisavó, a gente fala avó porque minha avó era muda, surda, então quem cuidava de tudo era a bisavó. Ela, eu não me canso de contar essa história, porque é uma mulher que veio a pé da Bahia, Nossa. trazendo os filhos, a família, naquele mundo extremamente machista, difícil. Ela, olha o que ela fazia. Eles moravam na zona rural, de Pochorel, no garimpo, e ela plantava um pé de laranja para cada neta, que ela criou as netas. Minha mãe e as irmãs. Porque os filhos dela não davam dinheiro para comprar roupa, para sapatos, essas coisas. Então, aquele pé de laranja, ela vendia na feira e era o dinheiro para comprar o sapato, a roupa para aquela neta. Então, para mim é uma grande lição de vida. Depois veio a minha madrinha, que é a grande, escolheu o meu nome, é a grande responsável por eu gostar da leitura. E eu penso que a leitura me salvou, fez toda a diferença na minha vida. E eu garanto, leiam porque faz a diferença na vida de qualquer um de nós. Não é um achismo, é um fato. Acreditem nisso, leiam tudo que cair nas mãos. Ah, isso mesmo, recomendo também. Eu fiquei assim, na hora que você começou a falar da sua avó, que ela veio a pé da Bahia. Sim. Gente, imagina a dor, né? Esse pé sem calçado adequado, né? Hoje em dia a gente tem tênis de várias formas, né? E mesmo assim vir a pé. É uma luta muito grande. Eu acho que daí vem um pouco da nossa fibra, né? Eu tô falando nossa porque eu também tenho uma história difícil, mas a sua que você contou, essa trajetória também linda. E que quando a gente vence, deve ser contada essa história, deve ser passada adiante para outras pessoas, para servir, para inspirar outras pessoas. Sim. Porque o que eu percebo hoje em dia é que com poucas dificuldades já desistem, já desanimam e acham que a vida do outro que está no Instagram é muito mais fácil porque está bonito, né? E, então é muito importante, obrigada por ter compartilhado essa história, porque tem pessoas que têm vergonha de suas origens. Sim. Eu também não tenho vergonha da minha origem. Quando começamos o programa, eu mostrei a foto da vilinha, de onde eu passei a infância. Ela falou, precisa mostrar isso? Foi ali que eu comecei. Né? Então, obrigada mesmo por ter compartilhado. Doutora, não tem só facilidades, como a gente está vendo. Teve alguma dificuldade assim que marcou sua vida nessa trajetória, assim que a senhora gostaria de comentar? Na verdade, tem. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, realmente. Em alguns momentos, por ser mulher, parece que você está ali só como número, mas você de fato não é ouvida. Então você tem que fazer valer. E como que faz valer? Não é gritando, é com o teu trabalho. Sim. Devagarinho você vai mostrando e você vai adquirindo credibilidade e respeito, independente de ser mulher ou não. Sim. Outra dificuldade, e eu tenho certeza que as mulheres vão me compreender. Há um conflito na gente. Eu vou ficar com a minha filha pequenininha em casa ou eu vou sair para trabalhar fora. Isso foi uma grande dificuldade que eu tive. Se está fora, quer voltar para casa. Isso. Se está em casa, quer trabalhar fora. Isso. É uma briga interna, né? Uma briga muito grande, mas nós precisamos sim superar isso, porque se colocarmos na balança, ainda compensa você sair, você se dedicar ao teu trabalho e tal. E lá na frente o teu filho vai enxergar isso como um exemplo, vai ser um guia, um caminho para eles também. Vale a pena, mas é doloroso. Em alguns momentos você quer ficar em casa curtindo seu filho, é natural isso. Já passei por isso também. Doutora, para quem está começando na carreira jurídica, a senhora tem alguma recomendação? Porque hoje em dia falam que o direito não é recomendado mais, que é uma carreira ultrapassada, advocacia. O que a senhora tem de mensagem para falar para essas pessoas? Não acreditem nessa mentira. O direito é um curso maravilhoso que dá um monte de oportunidades para você. E eu convido também a conhecer melhor o extrajudicial. A gente não tem essa disciplina ainda nas faculdades, aqui ou acolá às vezes tem, mas não é uma regra. Mas procurem conhecer, porque é um mundo
que você pode explorar, que vai te dar uma carreira muito sólida, uma possibilidade de trabalho, mais uma opção na tua vida profissional. Conheça o extrajudicial, vocês vão se surpreender com a segurança jurídica, com a celeridade dos atos. Eu estava conversando com um advogado semana passada e ele estava finalizando um processo judicial de inventário, que levou mais de 13 anos. No extrajudicial, você faz um inventário em uma semana, 15 dias, 30 no máximo, dependendo da complexidade. Você faz um uso capião em 6 meses, vamos colocar uma média, por conta de todo o procedimento. No Poder Judiciário se leva anos, e não é uma crítica ao Poder Judiciário, é uma constatação, em razão do sistema processual, em razão do grande número de processos, demandas consensuais que poderiam estar nos cartórios, são levados ao Poder Judiciário. Então, vale a pena, lembrem de mim, conheçam o extrajudicial. Verdade, vale a pena mesmo. Eu também compartilho dessa ideia, dessa visão, que aqui ainda é um horizonte azul, um oceano azul, como falam, né? Ainda pouquíssimo explorado pelos advogados, tem muito a conhecer e desenvolver, não é mesmo? Sim. Doutora, na semana passada eu recebi aqui o presidente do Cresce de Mato Grosso, doutor Claudecir Contreira. Sim. E tivemos um bate-papo muito interessante, mas em um momento ele fez uma crítica à Anoreg. Ele colocou de uma forma genérica que tem dificuldade no atendimento, que os corretores reclamam, e eu quero te dar a oportunidade de comentar isso, porque às vezes foi uma situação pontual ou não. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu preciso falar como presidente da Anoreg, representando todos os notários e registradores. Eu penso que há um equívoco aí, porque o atendimento da Anoreg não é o atendimento dos cartórios, são coisas distintas. Então, a Anoreg, que é a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, ela representa todos os cartórios e ela é a gestora da SEI. E eu acredito que o presidente estava falando da SEI, que é a nossa plataforma, que foi criada em 2015, é um orgulho dos mato-grossenses, é um orgulho dos notários e registradores, é a primeira no país que ela congrega todas as especialidades. Então, tudo de cartório está na SEI. Doutora, explica um pouquinho para quem está em casa o que é SEI. A senhora começou a fazer assim, uma mais simples para as pessoas entenderem. Uma plataforma de serviços. Perfeito. Na verdade, a SEI ela é uma plataforma eletrônica onde as pessoas podem, todos aqueles trabalhos que elas poderiam protocolar no cartório, ela pode fazer isso eletronicamente. Então, de casa, do escritório, do escritório, está na praia com o notebook e pode fazer. Pronto, então, se cadastra nessa central e por meio dela, eu quero protocolar um registro de imóveis num cartório da capital. Pode fazer por ali. Eu quero ver um protesto no interior. Pode fazer por ali. Qualquer serviço de cartório pode ser feito por meio dessa central eletrônica. E é simples, é auto-intuitivo. A gente tem uma equipe na Anoreg que tira dúvidas, então pode ligar na Anoreg, pode entrar no site da Anoreg, tem um chat para tirar dúvidas. Ótimo. E a Anoreg ela é a gestora dessa central. Então, eu acredito que algum problema isolado, que demorou a ser atendido, mas quem demorou não foi a Anoreg, foi o cartório, porque quando faz o pedido ali na central, aquele pedido vai para o cartório. O cartório de origem que pode ser outro estado, inclusive. Pode, inclusive, né? E os cartórios, eles têm os prazos legais para cumprir, né? E devem ser cumpridos. De Mato Grosso, né? São. Cartório é um mundo totalmente diferente. Então, temos normas no estado de Mato Grosso que podem não ser as mesmas de São Paulo, do Paraná. São normas estaduais. Certo. E o que eu queria muito compartilhar aqui, duas coisas. Que a Anoreg, ela faz essa gestão, então ela tem todo esse acompanhamento. Se ela viu que um cartório está demorando a responder, e pode ser uma infinidade de problemas, porque os cartórios são diferenciados. Nós temos grandes cartórios, totalmente tecnológicos, e nós temos cartórios pequenininhos também. Então, às vezes, não sei, não teve energia aquele dia, o sistema está fora do ar, então atrasou, a Anoreg faz esse acompanhamento, liga, vê se o cartório está com dificuldade, liga para o cliente. Então, tenho certeza absoluta que a crítica foi por algum fato isolado, e é o prazo do cartório, e não da Anoreg. E eu quero falar também que eu sou professora, amo ser professora, então, em todas essas aulas, em todos esses encontros que eu tenho, eu recebo muitos elogios da SEI.
E ela, lógico, ela não está acabada. Nós trabalhamos diariamente para melhorá-la, aperfeiçoá-la. Então, eu espero ter esclarecido né? esse equívoco. Eu recebi como um equívoco. Tá. E se não for assim, pode entrar em contato com a Noreg também para a gente ver o que está acontecendo. Entendi. É importante, né? Então, fica aqui, senhor Cláudio Circonteira, a resposta da doutora Velenice, presidente da Noreg, né, que ela entende que foi uma situação assim equivocada, que não depende diretamente da Noreg, mas se não for assim, pode entrar em contato que ele está sempre disposto a resolver, então entre em contato aí diretamente pelo telefone, como a senhora falou, Sim. e fala o que está acontecendo, que eles vão providenciar uma resposta para esse corretor ou advogado ou qualquer outro cliente que esteja precisando desse serviço, né? Sim, e também recebemos lá na própria Noreg, né? É só marcar com a nossa equipe e a gente conversa para ver o que pode ser feito para melhorar. Para resolver, né? Tá certo. E é importante, às vezes as críticas vêm, às vezes a gente não está preparado, mas elas servem também para a gente evoluir, Sim. identificar eventuais falhas e corrigir. Com certeza. Normalmente eu pergunto para o convidado qual a importância dos cartórios, né? Mas aqui é evidente, né? Para a sociedade, só mostrar para a sociedade, quer fazer alguma fala nesse sentido, da segurança jurídica e o trabalho que a gente desenvolve, que colabora com tudo que envolve cartórios? Sim. Eu quero dizer que os cartórios, eles não são burocráticos, como às vezes a gente ouve. Na verdade, nós cumprimos a lei. Como é uma atividade muito diferenciada, nós temos um serviço público, uma gestão privada. Nós não temos a liberdade de fazer o que queremos, somente o que a lei autoriza, Sim. E nós não temos o poder de dizer o direito como os magistrados têm. O nosso trabalho é garantir a você segurança jurídica. E como que nós percebemos que essa missão está sendo cumprida? É muito raro ser anulada uma escritura pública, qualquer ato notarial ou registral, porque ele é feito perante um detentor de fé pública, imparcial, que vai cumprir a lei, vai adequar a sua vontade à lei. Então, é fundamental a importância dos cartórios desde que você nasce até após a sua morte. E você pode procurar os cartórios para fazer um testamento, dizendo, olha, eu quero que o meu enterro seja de tal forma, eu não quero me submeter a tal tratamento, eu quero deixar um veículo meu para uma instituição de caridade. Toda a sua manifestação de vontade. Você deve procurar o tabelião da sua confiança, porque ele vai te orientar. Ele vai orientar você a fazer aquilo que você quer, o seu desejo, a sua vontade, mas de acordo com a lei, para que lá na frente aquele ato tenha total eficácia. E depois vai para um outro local, que é o registro de imóveis. Muitos atos vão lá quando você vai transferir domínio, transferir a sua propriedade, quando nós vamos tratar aí dos direitos reais. Mas o contato pessoal é com o teu tabelião da sua confiança. Não tenha vergonha, vá até o cartório, porque você não vai fazer algo que seja frágil, em questão de segurança jurídica. Nós temos as atas notariais, que eu sempre falo, é maravilhoso, que é prova pré-constituída. Quando você faz uma ata notarial no cartório, ela é uma prova antecipada que você vai utilizar num processo judicial. E aquilo é uma prova muito robusta, dificilmente ela vai ser derrubada. Então, vale a pena você fazer todos os seus atos nos cartórios. Nós não estamos falando de emolumento, nós estamos falando de segurança jurídica. Maravilha, a senhora citou vários serviços, né, de imóveis, relacionado a notas, e a gente falou no início da entrevista, assim, sobre diversas atividades que os cartórios prestam, e eu criei esse conceito de ecossistema cartorial, mostrando que tudo isso se conecta com diversas áreas. Eu queria a sua opinião sobre este programa de TV. Eu entendo que é inédito, né? Acho que não tem nada dando voz, levando essas informações para a população, mostrando como funcionam os cartórios, né? Como que a senhora viu essa iniciativa? Antes de responder a sua pergunta, eu só queria compartilhar algo que aconteceu no cartório, que mostra para ir para os profissionais que estão na dúvida. Vai ter concurso, gente, ano que vem. Faço concurso ou não faço? Olha como é gratificante. Nós fizemos uma paternidade socioafetiva. E o jovem tinha
16 anos, quando tudo terminou, que ele pegou a certidão de nascimento com o nome do pai, ele começou a chorar e falou, posso te dar um abraço? E eu, como baiana, né, falei, claro. Então é muito gratificante. Já era uma realidade, era um sonho, um desejo dele, e nós podermos proporcionar isso é muito bom. Então faça o concurso de cartório também. E com relação ao programa, eu também penso que é inédito, eu nunca ouvi falar de que tenha outro no país. Então, parabéns por essa inovação, por essa coragem, porque tudo que é novo precisa de muita coragem. Mas se ninguém fizer nada, vai acontecer. Então, eu fico muito orgulhosa de ti. Eu sei que o objetivo do programa é levar informações para você que está aí do outro lado, porque cartório parece um bicho de 7 cabeças, parece que cartório é tudo igual. As coisas nunca foram muito bem colocadas para a população, como está se fazendo agora. Então, eu fico muito orgulhosa e te parabenizo por essa iniciativa. Tenho certeza que vai dar muito certo, já deu muito certo. Amém, amém. Gente, que delícia, né? Ai, que pena que o tempo acabou. Obrigada por ter vindo. Foi muito espero bom que tenha conversar sido contigo. bacana. Sim, muito útil para as pessoas que estão em casa também. Que bom, que bom. Ai, que pena que tem que acabar. Bom, gente, hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do programa, da nossa entrevista com a doutora Velenice Dias de Almeida. E tem muito mais. A cada semana a gente vai trazer um pouquinho, passo a passo, você vai conhecer os cartórios extrajudiciais do Mato Grosso e do Brasil como um todo, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.